Grid de 2026 da MotoGP tá quase fechadinho, porque a semana foi de muitos anúncios, né? Depois das duas confirmações da Honda, da permanência do Luca Marini e da renovação do Johan Zarco até 2027, e da VR46 anunciando que o Franco Morbidelli mantém a vaga dele também na próxima temporada, agora foi a vez da Yamaha anunciar que o Jack Miller vai continuar na Pramac. Não é um anúncio que surpreende, muito pelo contrário, estava todo mundo já esperando por isso desde o GP da Hungria. Inclusive o Miguel Oliveira confirmou hoje que ele teve essa confirmação, né, de que ele não ficaria com a vaga em Balaton Park, então é o que todo mundo já esperava, mais ou menos. Mas agora é oficial, Jack Miller ficou com a vaga. E para mim, a Yamaha faz uma escolha pela experiência. Ela tinha ali, né, uma possibilidade de ou manter o Miguel, ou manter o Jack Miller, ou partir para um novato. Eles tentaram um novato com o Diogo Moreira recusou essa oportunidade. A gente ainda não tem uma confirmação do Diogo dizendo assim, olha, eu recusei, eu não quis essa vaga. Mas o que a gente tem são as informações que vêm de todos os outros, né? A gente teve uma declaração do Paulo Pavesio, que é o diretor da Yamaha, para a emissora italiana Sky Sports, onde ele menciona a decisão do Diogo. A gente teve outras declarações, né, ao longo do tempo, inclusive do Miguel, falando que o novato não quis, o novato era o Diogo. Então, o contexto todo aponta para isso, foi uma recusa do Diogo. E aí depois eles passaram a considerar o Manu Gonzalez, o atual líder da Moto2. Eu entendo quando você parte para um novato, que é um novato que tá todo mundo considerando que é o próximo grande cara. E essa questão é do Diogo. Ninguém é disputado por duas gigantes como Honda e Yamaha a troco de nada. Não é porque assim, estou precisando de alguém, ele lidera o campeonato, vou ali nele. Não é isso que está acontecendo. Acho que as equipes viram uma coisa muito especial no jogo e por isso elas foram atrás dele. Então eu entendo que a Yamaha faça essa tentativa quando você está falando de alguém especial. Não me parece que exista a mesma visão no paddock em relação ao Manu Gonzalez. Então, o Manu Gonzalez apareceu como uma alternativa. Só que se você parar para pensar no momento atual da Yamaha, ter um novato não seria exatamente um grande negócio. Até porque a gente estaria falando em dois novatos. Porque o Toprak Razgatiogo, embora seja bicampeão do Mundial de Superbike, possa chegar na MotoGP como tricampeão do Mundial de Superbike, ele vai ser um novato, porque ele nunca correu na MotoGP, ele não conhece a MotoGP. Então, você, com uma moto que precisa ser desenvolvida, você teria de um time de 4 pilotos, 2 estreantes. Então, você complica o teu desenvolvimento. E assim, existe uma esperança da Yamaha de que o Alex Rins vai voltar a ser o Alex Rins, né? O André Dovizioso está trabalhando com ele, tentando ali mudar o estilo de pilotagem dele para ver se ele encaixa melhor nessa moto e tudo mais. Mas mesmo assim, a gente ainda está no campo da esperança, né? Por enquanto, o Alex Rins que está aí ainda não é aquele Alex Rins que a gente estava acostumado a ver e tudo mais. Então imagina só, eles fazem um time com Fábio Quartararo, Alex Rins, Toprak Razgatiogo e Manuel Gonzalez. Aí ficam dois novatos, um Rins fora de forma e tudo nas costas do Quartararo, como já é hoje. Então assim, não era exatamente um grande negócio, né? Então faz sentido que eles façam essa opção pelo Jack Miller. Além do mais, tem a questão do desenvolvimento do motor V4. Eu já falei isso nos vídeos anteriores dessa semana. O próprio Quartararo tinha saído em campanha da renovação do contrato do Miller justamente por causa da experiência do Miller com o motor V4. O Miller está na primeira temporada dele com o motor de 4 linhas, mas o resto da carreira dele inteira ele fez com V4. Então ele guiou V4 de Honda, ele guiou V4 de Ducati, ele guiou V4 de KTM, ele só não guiou o V4 da Aprilia, mas mesmo assim ele tem uma grande experiência e isso pode ajudar a Yamaha nesse processo de desenvolvimento. O próprio Miller tem se colocado muito animado com essa possibilidade, né? Muito interessado em fazer parte desse desenvolvimento. Aí teve gente que me perguntou, mas ele já não tem o Dovizioso? Tem, eles têm o Dovizioso. O Dovizioso sempre foi um cara super bem considerado, né, nessa coisa de desenvolver moto pela capacidade dele, pela inteligência dele e tudo mais. Mas assim, existe uma diferença considerável na quilometragem que um piloto de testes consegue fazer, mesmo com todas as concessões e tudo mais, do que a quilometragem que um piloto de corrida está fazendo. Além do mais, tem uma diferença também entre você testar uma moto sozinha, né? Testar com outras das suas. Então, você botar, sei lá, duas, três Yamahas numa mesma pista, ou você testar competindo com as outras. Então, é importante você ter uma referência diferente, né?
O Fábio Quartararo já tá num clima que, assim, ele tá jogando terra em cima do caixão do Quatrelinha. O Fábio Quartararo já dá o Quatrelinha como morto, não tem mais o que fazer com esse negócio, tem que trazer o V4. E ao que parece, pelo que ele mesmo disse, a Yamaha também já tá nessa linha, porque embora eles não tenham confirmado ainda que, ó, vai ser o V4, não o Quatrelinha, o Quartararo diz que eles não estão mais trazendo atualizações, então eles estão focando nesse desenvolvimento do Quatrelinha, que também, de acordo com o Fábio, está atrasado. Então eles estão indo para essa direção. Então ele vai estar na pista também em desenvolvimento, né? Eles têm mais um ano dos motores 1000 cilindradas, depois eles têm que mudar para uma capacidade menor. Então eles vão ter que trabalhar de uma maneira muito intensa. E o Quartararo não tem experiência com esse tipo de motor, o Rins tem uma experiência muito limitada, o Rasgatoglu tá chegando, então assim, ele pode ter experiência com motor V4, mas ele tem experiência com motor de MotoGP, ele não tem experiência com aquele cenário. Então a experiência do Miller é útil nesse sentido. Ah, mas o Miller não faz uma temporada sensacional. É verdade. Mas se a gente parar para pensar onde o Miller estava no ano passado e o que o Miller está fazendo agora, até que, né, deu uma melhoradinha. O Miller tem sofrido para entregar resultados, né? Ele cai, não completa a corrida e tudo mais, mas nos treinos até que ele tem mostrado uma certa competitividade. O que indica que, assim, ele se entendeu com a moto da Yamaha, ele gostou dela, ele até falou que logo de cara, logo a primeira vez que ele subiu, ele sentiu que era a moto dele e tudo mais. Então, assim, eu entendo quem fala que, mas o Miller já deu, mas o Miller não é maravilhoso. Eu entendo tudo isso e eu até concordo. O Miller, assim, se ele tivesse saído da MotoGP no ano passado, talvez ninguém nem tivesse notado a ausência dele. E a mesma coisa talvez acontecesse nesse ano. Seria mais atrativo para o espectador olhar para outro piloto em cima daquela moto? Muito que provavelmente. Mas se a gente parar para pensar no desenvolvimento da Yamaha, o Miller vai ser um ativo mais importante do que o outro piloto, pela experiência que ele tem com as outras motos, né? Porque ele pode dizer, ó, tal moto tem isso, tal moto tem aquilo. Então ele pode ser uma sinalização melhor para os engenheiros. A Yamaha hoje é a última colocada no Mundial de Construtores. E se houve um momento na temporada em que a gente dizia que não é justo que a Yamaha esteja em último, hoje a gente não tem como dizer isso não. Hoje a Yamaha é a última porque ela merece ser a última. Porque ela não conseguiu desenvolver a moto como deveria, porque ela não está conseguindo acompanhar o desenvolvimento das outras, né? A Aprilia é a segunda colocada com absoluta justiça. A KTM, gente, teve aí a falência quase, né, na beira do precipício. Ela não só conseguiu se salvar, como está conseguindo crescer. E a Honda, as duas estão ali, né, num passinho meio ruim, meio, né, fora do ritmo do negócio, mas a Honda também está conseguindo evoluir e desenvolver e crescer de um ritmo diferente da Yamaha. Então hoje ela é a última colocada com justiça. Ela precisa sair dessa posição, né? A Yamaha não pertence a esse lugar. É claro que nenhuma daquelas fábricas ali pertencem à última colocação no MotoGP, mas mesmo assim, a gente está falando de uma gigante, a gente está falando de uma marca que tem um dos históricos mais vitoriosos do campeonato. Então, ela precisa, pelo menos, né, voltar a ser aquilo que ela era no passado. Acho que a experiência do Miller é mais útil nesse sentido do que seria com outro piloto, certo? Agora, segue faltando aquele anúncio, né? Porque agora, com o anúncio do Miller, resta uma única vaga no grid, que é a vaga da LCR Honda, que hoje é a vaga do Sonky Alcântara, que é a vaga que todo mundo imagina que vai para o Diogo Moreira. Se você parar para ver, boa parte dos veículos da imprensa internacional, tem gente até que já coloca o nome do Diogo ali com um asterisco falando carece de confirmação. Ou então que usa a foto do Diogo na hora de listar como está o grid do próximo ano. Então, assim, tá todo mundo dando como certo, mas tá todo mundo esperando esse anúncio, que pelo visto, Dona Honda tá dificultando pra gente, né? Quer fazer todo mundo ficar um pouquinho mais ansioso. Mas é isso, o grid do próximo ano tá quase fechado e a decisão da Yamaha foi uma decisão em prol da experiência. Tem também uma outra questão que, especialmente a imprensa espanhola, tá falando muito disso, que agora porque você é espanhol é muito difícil chegar na MotoGP. A gente viu isso acontecer, é mais difícil chegar na MotoGP. A gente viu isso acontecer no ano passado com o Sérgio Garcia e justamente numa disputa ali com o Jack Miller. Naquela ocasião, alguns patrocinadores australianos entraram em cena e tudo mais para ajudar a manter o Jack Miller. E aí acabou que, né, não teve a oportunidade para o Sérgio Garcia. Mas dessa vez eu não acho que tenha sido a nacionalidade que falou alto, não, tá? Eu acho que se fosse uma outra circunstância, talvez ser espanhol ou não não tivesse feito a diferença. Não acho que o Miller ficou com a vaga porque ele é australiano.
Acho que o Miller ficou com a vaga porque hoje a experiência dele é mais importante para a MotoGP do que para a Yamaha do que você ter um novato, sendo espanhol ou não. Foram até perguntar pro Carmelo Espeleta do lance da nacionalidade e tal, e ele falou que assim, a gente até quer que seja um grid mais variado, mas a gente quer que sejam os melhores pilotos do mundo. Então, pra gente não faz diferença, não é a gente que vai ficar bloqueando. Então, não acho que no caso Manu Gonzalez versus Jack Miller, o que tenha pesado tenha sido o passaporte australiano do Miller. Acho que o que fez a diferença mesmo foi o fato de que ele tem uma experiência que a Yamaha precisa, e o Manu Gonzalez, como é um novato, não tem. Certo? Concordam, discordam? Se fossem a Yamaha, o que vocês fariam? Apostariam em Manu? Manteriam Miller? Ou ficariam com Oliveira? Oliveira, que aliás está sem vaga para o ano que vem e ainda não sabe o que vai fazer. Me conta aí e a gente se vê depois. Até mais.